Então, galera, aqui a resposta do amigo. Não existe nenhuma evidência que corrobora isso que você falou, mas sobre a evolução existem várias. Realmente não existe achados científicos quanto a respeito aos homens que viviam mais de 700 anos. Os gigantes da época bíblica, não existe realmente nenhum achado. Pode ser que no futuro, né, Deus tenha preparado esse conhecimento que deixe a ciência de orelha em pé, né? Nós vemos aí em todo momento, no próprio espaço, algumas coisas ferem as leis, né, as leis já regidas, as leis já descobertas pelo homem, e existem coisas ainda, muitas coisas a serem descobertas. Realmente existem, pelo que eles dizem, eu nunca vi uma evidência de um Neandertal ou um homem antigo das cavernas ali, nunca, eu particularmente nunca vi, né? Eu creio que muita gente acredita sem ver, na opinião de ciência, que pode também ser uma enganação, mas engraçado que eles conseguem acreditar nisso, mas muita gente não acredita na Organização Mundial da Saúde, né? Isso que me irrita. A Organização Mundial da Saúde, quando você fala que é um monte de especialistas, as pessoas preferem ouvir o cara que diz sobre cloroquina, sobre coisas que sem evidência nenhuma. Aí, nessa questão, eu sou obrigado a acreditar nos cientistas, porque são pessoas, né, de respeito, de renome, que estudam, eu considero isso lógico, né? Mas eu também não tenho certeza, né? Eu também não tenho certeza, também tenho direito a ter essa dúvida. Mas a gente, partindo desse ponto, se são homens estudados, a gente precisa raciocinar. Muita gente acredita nisso. Vamos para esse ponto. Achados não bíblicos tem um monte. Mas existe também a arqueologia bíblica, a cidade de Esbla, muitas cidades que só eram citadas na Bíblia e eram tidas como a Bíblia era tida como mentirosa por citar aquela cidade, sendo que não havia nenhuma evidência histórica sobre aquele local. E com as escavações arqueológicas bíblicas, foram descobertas aquela cidade, deixando muita gente aí de orelha em pé, né? Há uns anos atrás também fizeram um estudo sobre um peixe mitológico, um peixe antigo, né? Um animal aí do mar aí antigo, e falaram várias coisas a respeito desse peixe, fizeram livros, só que eles não contavam que esse peixe foi aparecer em um lago do Japão. E tudo que escreveram a respeito daquele peixe estava tudo errado. A teoria que tinham sobre mitologia, né? Eu falo mitologia, mas a teoria que tinha sobre aquele peixe, nada do que estava escrito equivalia ao peixe. Quebraram a cara. E todo mundo comprou o livro, aquele cara ganhou dinheiro, já deve estar até morto, mas viveu feliz para sempre, né? E depois de um tempo descobriram a mentira. A mentira não, a falsa suposição, né? Vamos dizer assim. Então, cara, na ciência nada é certo. Agora, eu não acredito que o homem venha de uma evolução. O homem inteligente, não há espaço. Primeiro, vamos falar, vou voltar aqui um assunto. O Big Bang, por exemplo, o Big Bang, só para depois eu volto a esse assunto. Pela ciência, a própria ciência explica que nada o nada não tem condição de gerar alguma coisa. Então, se o Big Bang existiu, existia algumas coisas para poder gerar o Big Bang. Então, o nada não gera nada. Zero mais zero, 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 zero vezes zero, zero. Então não gera. Você não tem uma explosão do nada. Existe alguma coisa que causa aquela explosão, tá? Então a própria ciência não pode ferir os certos conceitos. Outra questão. Cara, qual a lógica da vida? Falando assim, raciocine, cara. Você tem a sua vida, você tem seus filhos, pessoas que você ama, amigos. Aí você era um nada, evoluiu, né? O ser humano evoluiu, chegou em você, aí você vive tudo isso de bom, depois você morre, você se torna uma escuridão, se torna nada. Qual a lógica disso, mano? Isso não tem sentido algum, né? Eu acho mais agradável, mesmo que eu estivesse enganado, eu viver acreditando que existe um lugar melhor, né? Mesmo que não existisse, a gente, lógico que somos evangélicos, nós cremos em Deus, não por achados históricos, gente. A fé em nossos corações é Deus que escreve.
tá? Nenhuma evidência bíblica, tá? Se Jesus explicasse sobre o dinossauro, se tivesse tudo tintim por tintim, as pessoas ainda não acreditariam em Deus. Ou se acreditassem em Deus, não iriam querer servi-lo, tá? Porque uma coisa é você saber quem é Jesus, outra coisa é você querer seguir o caminho. Porque há muitas coisas na vida que te empurram para o fracasso espiritual. Tentações, né? As armadilhas do coração. São coisas que podem te neutralizar acerca desse caminho e esse caminho não ser uma coisa boa para você. Você preferir seguir os desejos da carne, né? Então, mesmo que você conhecesse tudo sobre Deus, fosse tudo explicado, um homem não conseguiria. Até porque quem ajuda o cristão a viver uma vida com Deus é o Espírito Santo. Ele intercede pelas nossas fraquezas. Por nós mesmos, nós estamos perdidos. Essa é a realidade de todo cristão, de todo aquele que segue a Jesus. Então, nessa questão científica, realmente não temos provas de que o homem vivia 700 anos ou mais, né? Nós não temos provas do dilúvio, nós não temos, talvez a ciência nem tenha o interesse de buscar isso, tá? Agora, quanto a esses seres aí que vocês encontram, eu sempre falo, é lógico que se a gente achar futuramente homens semelhantes a nós, com desenvolvimento cerebral, um cérebro maior, ou forma corpórea, ou talvez não, ou talvez o ser humano poderia ser exatamente como a gente é, sem mudança nenhuma, vivendo 700 anos com as mesmas células. Se Deus deu a ordem, eu não acredito que ele precise alterar algo. Se ele deu a ordem para que o homem vivesse há 120 anos, acabou. Não precisa nem mudar nenhuma célula. Porque a ordem de Deus pode fazer com que seja normal. Mas ele pode também fazer com que as células tivessem se modificado, tá? Então, de uma ou outra, ou o ser humano antigo que vivia 700 anos eram seres como a gente, com células iguais, DNA igual, e simplesmente Deus deu a ordem e nada se alterou, mas somente o envelhecimento das células, ou existia uma forma mais forte do ser humano, né? Com questões, com DNA, sei lá, cara. Eu só sei que a gente herdaria algumas dessas características, porque Noé sobrevive, mas são 7 pessoas lá que sobrevivem ainda com o histórico de Adão e Eva, né? Não se acaba o DNA de Adão e Eva porque Deus não liquidou toda a humanidade, tá? Deus não liquidou todos os seres humanos. O, o DNA de Adão e Eva ainda se encontra em Noé e nas nossas gerações, tá? Então não liquidou. Agora, os gigantes da Bíblia a gente não achou, tá? Tem muitas coisas que a gente não achou. Existiram cidades gigantes, Davi enfrentou o gigante, a gente não achou isso. Mas por que não? Talvez o local onde tudo isso tenha acontecido não está sendo explorado. Talvez não no local onde isso aconteceu, a estrutura do terreno não tenha preservado esses fósseis. Tudo pode ser, entende? Ou eu não posso descrer como cristão dizer que aquilo não existiu, porque a Bíblia é uma escritura sagrada, tá? Então, se existiu, existiu. Agora, se um homem vai descobrir, se um dia vai descobrir, não cabe a mim, tá? Agora, então, nós também não podemos negar a ciência, as descobertas, porque são coisas que não estão dentro da Bíblia, né? E que a gente não sabe o porquê elas existem, né? Eu sempre falo assim que talvez o homem precisasse de ter histórias, né? Mas pode ser que a gente encontre uma ligação disso ou não, tá? Como eu sempre falo, as questões bíblicas, elas não estão ali, a Bíblia não tem todas as respostas. A Bíblia ela é um livro de mudança de caráter, né? Ele conta histórias não esconde as histórias, né? Não esconde os problemas que Davi teve. A Bíblia é um livro de um ser transparente, né? Verdadeiro. Ela mostra como um profeta pode ser chamado por Deus e ele negar o chamado dele e ele ou ser perdoado no meio do caminho e mudar o seu destino, ou ele se arrebentar na vida dele. Então a Bíblia narra a história real do fato que aconteceu,
tá? Deus não está preocupado em jogar as coisas para debaixo do tapete, não. É isso que dá credibilidade à Bíblia. Ela fala a verdade sobre os fatos, né? Para que a gente não siga o caminho que aquela pessoa seguiu. É interessante, ela não guarda os erros. Agora, tem coisas ali que às vezes o cara pega um pedaço da Bíblia, o cara não lê Bíblia, o cara não é cristão, o cara pega um pedaço da Bíblia e joga ali para tentar manchar a imagem da Bíblia. Cara, pode fazer o que for, é teu direito de se expressar dessa forma, tá? Mas isso não vai mudar a questão de que Deus é amor, né? De que Deus é justiça, sabe? Mesmo que você não conheça certas ações bíblicas que Deus manda fazer ou deixar de fazer, isso não descaracteriza Deus como sendo amor, Deus como sendo justo juiz, sabe? Eu sempre penso assim, se tem alguma coisa errada, não é Deus, sou eu. A minha maneira de pensar sobre um assunto, é meu entendimento que não alcança aquele raciocínio, aquela lógica da época. Então, por isso que existem os doutores da lei que tentam ali mostrar o que foi, né? Só que para isso são anos de estudos, né? São tempos de estudo que você tem que estar aprofundado. Agora, o cara que não acredita em Deus ou que ele não, ele olha e vê a representação errada de Deus no homem, ele começa a ter uma visão distorcida de Deus. Então ele começa a tacar pedra em tudo que ele vê acerca daquilo. Na verdade, o problema dele não é com Deus, é com as pessoas. É as pessoas que não estão sabendo representar a Deus, né, o amor de Deus, os ensinamentos, e você acha que está atacando pedra em Deus, está atacando pedra nas pessoas, porque as pessoas sim que são aquelas que podem representar mal o Evangelho, tá? Nós tivemos ao longo dos anos muitos representantes, muita gente que representa, né, mal o Evangelho. Temos as que representaram bem e temos muitos que representaram o mal, porque o homem tem essa natureza pecaminosa, né? Então você não tem como ver Deus do homem, né? Você não tem como totalmente ver dessa forma, a não ser que o homem possa representar um pouco do caráter de Deus, mas somos humanos, tá? Não tem como aceitar certas coisas. Os próprios judeus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, tá? Porque Jesus vem numa cidade, né, uma cidade que praticamente as pessoas não tinham uma forma ruim de pensar sobre aquela cidade onde Jesus nasce. Eles viam José e Maria juntos e sabiam que o Messias deveria nascer de uma virgem, seria um ato milagroso, né? Então eles não sabiam que Deus estava fazendo as coisas de uma forma que não mostrou tudo a eles, tá? Que não mostrou tudo a eles. Ou seja, Deus queria que eles acreditassem por meio da mensagem, por meio do cumprimento das Escrituras. Jesus cumpriu várias profecias. Até na cruz, quando ele está falando, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando um salmo da Bíblia, né? As vestes de Jesus sendo repartidas pelos soldados, uma coisa profetizada lá atrás. Então, na questão bíblica, aqui fugindo aqui um pouco do assunto aqui abordado, na questão bíblica existem muitas evidências sobre Jesus. Agora, nós aqui hoje, nós não vemos Jesus, nós não vimos Deus, nós não vemos demônio, né? Nós acreditamos porque Deus gerou isso em nós. Agora, você liga a televisão e você vê um pastor entrevistando um demônio. Aí você, cara, é terrível porque é, das duas coisas. Ou aquilo ali é um demônio de verdade, né, que está na pessoa, e o pastor está fazendo um uso de uma imagem que eu não acho certo. Primeiro começa um projeto assim, vamos fazer um pacto com Deus. Eu, e como evangélico, eu não usaria essa palavra. Ritual, pacto, sabe? Ritual e pacto são palavras estranhas, ligadas à magia, ligadas a coisas que não um evangélico não usaria, tá? Então, eu não usaria esse tipo de palavra. Então, dali você já vê que não há um equilíbrio, né? Outra coisa, eu não filmaria uma pessoa endemoniada para mostrar em rede nacional, mesmo tirando o brilho ali, as pessoas que são vizinhas conhecem aquela pessoa. Então ali eu já estou botando
uma pessoa na televisão, tá? Que numa situação que tá, se está endemoniada, numa situação que não é legal, tá? E eu acho que um cristão não faria isso. E eu vou falar isso no próximo vídeo para não ficar muito estendido isso aqui.